Boa noite, irmãos, boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez, nossa devocional dessa noite, noite gostosa, né, com chuva. E mais uma vez reunidos aqui para adorar o Senhor, para louvar o seu nome. Quero convidar os irmãos para me acompanharem na leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 1 a 14. Romanos 6, versículos de 1 a 14. A palavra de Deus nos diz assim: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. E sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabendo que, se do Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma vez só para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos da iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos da justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Irmãos, esse texto da palavra do Senhor, esse texto de Romanos 6, ele é um texto bastante tocante, interessante, porque Paulo fala da diferença entre estar morto para o pecado e viver para Deus. E ele fala então do que a graça de Cristo fez conosco. A graça de Cristo, ela então nos possibilitou que nós estivéssemos então mortos para os nossos pecados e pudéssemos viver uma vida nova, pudéssemos ser transformados e agora nós vivemos para Deus, né? Nós passamos da morte espiritual, da morte da maneira como nós vivíamos, mortos das nossas iniquidades, dos nossos pecados, para uma nova vida, onde agora sim nós temos uma vida verdadeira, uma vida que vale a pena ser vivida. E é engraçado porque quando nós lemos esse texto de Romanos 6, nós chegamos à conclusão de que nós devíamos, né, como cristãos, andar com uma certidão de óbito no bolso, né? Porque o que acontece? Nós estamos mortos para o pecado. E Paulo então começa dizendo: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele diz então: olha, nós podemos pecar à vontade porque fomos salvos, porque a graça de Cristo já nos salvou. Nós não somos salvos por obras da lei, nós somos salvos pela graça. Podemos pecar então à vontade, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele diz então: não, nós não podemos viver para o pecado porque nós já morremos para ele. Nós não podemos praticar o pecado porque ele já não tem mais lugar na nossa vida. Na verdade, ele fala que nós fomos batizados com Cristo na sua morte. Nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. O nosso velho homem foi então crucificado com Cristo. Então nós não podemos viver em pecado, porque nós fomos justificados e agora nosso objetivo deve ser a santificação. Então, em primeiro lugar, esse texto nos ensina o que nós devemos saber. Está lá no versículo 6, nós devemos saber que o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. O velho homem, quando a Bíblia fala disso, quando Paulo fala disso, é o nosso homem interior.
é o homem anterior à nossa conversão, aquele homem que existia antes de nós conhecermos a Cristo. A nossa morte com Cristo, ele é um fato consumado. Nós fomos crucificados com ele. Quando Cristo foi morto na cruz do Calvário, ele levou sobre ele os nossos pecados. E quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós reconhecemos que o sacrifício de Cristo foi feito por nós, é como se nós estivéssemos sido, então, crucificados com Cristo. É como se, então, nós estivéssemos ali, naquele momento, sendo levados até a cruz de Cristo e reconhecendo que os nossos pecados estavam lá quando Jesus Cristo, então, foi morto. Nós morremos com Cristo no momento da nossa conversão, no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós reconhecemos que a morte de Cristo foi a nossa, porque nós estávamos nele quando ele morreu. E como Cristo ressuscitou para não mais morrer, nós também vamos ressuscitar com ele, porque nós morreremos, o nosso corpo físico morrerá, mas o nosso espírito jamais morrerá. Ele voltará para Deus, aonde ele habitará para sempre. Então, nós estamos mortos para o pecado de uma vez por todas e agora nós viveremos para Deus para sempre. E o apóstolo Paulo, então, diz que nós devemos saber, nós devemos ter certeza disso. Essa verdade deve dominar a nossa mente, deve ser o motivador das nossas ações. Todas as vezes que nós pensarmos em praticar o pecado, nós devemos ter a consciência de que nós não devemos pecar, porque nós estamos mortos para o pecado. O pecado não faz mais parte, não deve fazer mais parte da nossa vida, porque morremos para ele. A segunda verdade é o que nós devemos então considerar, está lá no versículo 11. Paulo diz, né, que para que nós possamos então nos santificar, trilhar esse caminho da santificação, nós precisamos então nos considerar mortos para o pecado. Devemos saber que o nosso homem antigo, nosso velho homem foi crucificado com Cristo e devemos nos considerar então mortos para o pecado. A morte legal para o apóstolo deve ser considerada, deve ser sempre, ele diz que nós devemos sempre considerar essa morte. Sempre que o pecado quiser impor a nós o seu reinado, né, quiser se estabelecer na nossa vida, nós precisamos tirar essa certidão de óbito do bolso e dizer: olha, você não vai ter domínio sobre mim, porque eu já morri para você. Você não faz mais parte da minha vida, eu não pertenço mais a esse mundo, a essa realidade. Você não me escraviza mais, eu não sou mais seu escravo, eu não sou escravo da vontade do pecado. Paulo então diz que quem morreu para o pecado, né, quem foi justificado por Cristo já morreu para o pecado. O reinado do pecado sobre o nosso corpo mortal, né, ele já acabou. Nós não precisamos mais obedecer às paixões mundanas. Nós não precisamos mais ser escravos, estar cativos do pecado. Nós somos libertos. Nós somos livres. Então, quando a tentação bate à nossa porta, ao nosso coração com seus encantos, nós devemos dizer para a tentação: olha, eu estou morto para o pecado. É isso que a Bíblia diz quando ela diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Quando o diabo vier tentar, vier dizer para você que você deve pecar, você deve dizer para ele: não, eu não vou pecar, eu estou livre disso, né? Eu sou liberto. É isso que a palavra de Deus então nos diz: eu estou morto para o pecado. E em terceiro lugar, Paulo diz nesses versículos também o que nós devemos fazer. Se nós sabemos que fomos então crucificados com Cristo, se nós consideramos que nós estamos mortos com Cristo e vivos para Deus, nós temos obrigação de oferecer os nossos membros a Cristo e não ao pecado. Paulo diz que nós não devemos nos oferecer ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas que nós temos que nos oferecer a Deus como aqueles que foram ressuscitados dentre os mortos, e que o nosso corpo deve servir então como instrumento de justiça. Os nossos olhos não devem mais contemplar aquilo que é mal. Os nossos ouvidos não devem mais se dispor a ouvir aquilo que não edifica. O nosso paladar não deve mais degustar aquilo que nos é prejudicial.
As nossas mãos não devem praticar o mal, nem os nossos pés andar por caminhos tortuosos, porque o pecado não deve mais ter domínio sobre nós, uma vez que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas sim da graça de Deus. O reinado da graça de Deus nos faz verdadeiramente livres, não livres para viver o pecado, mas livres para não pecar, livres para viver em santidade. E essa é a diferença entre a verdadeira liberdade e a liberdade que o mundo prega. A liberdade que Cristo traz, a liberdade que é verdadeira, é a liberdade que você tem para dizer não ao pecado, para dizer eu não faço isso porque isso não tem domínio sobre a minha vida, porque Cristo me salvou e o meu corpo e a minha vida não obedecem mais ao pecado. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos nos santificar e que a santificação é um processo que passa por todas as nossas ações, passa principalmente pela nossa vontade de dizer não ao pecado, pelo desenvolvimento do nosso domínio próprio, que é uma parte do fruto do Espírito e talvez a mais difícil de se alcançar, né? O fruto do Espírito é uma sequência de coisas que se completa, né? E que inclui o domínio próprio, talvez citado por último, porque seja talvez o cume dessa montanha de qualidades que você adquire quando você é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando você é dominado pelo Espírito Santo de Deus, você também domina a sua vontade. E quando você domina a sua vontade, você então entende que você pode dizer não para o pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre você, porque agora você é dominado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos mortos para o pecado, porque fomos justificados por Cristo. Nós então fomos comprados por bom preço. A Bíblia diz que nós não devemos mais servir ao pecado. Nós não devemos mais ser escravos de nada, porque nós já fomos comprados por bom preço. E esse preço que nos comprou foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Amém? Que possamos reconhecer o sacrifício que Cristo fez por nós, que possamos entender que o nosso velho homem foi crucificado com ele e que possamos buscar a cada dia mais a nossa santificação. Amém. Nessa noite, irmãos, vamos orar? Vamos continuar orando pelos que estão enfermos, os pedidos que têm sido feitos. Irmã Maria de Fátima continua pedindo pela sua família, pela conversão da sua família. E vamos orar também, vamos clamar pelo seu neto Carlos Alexandre, para que Deus tenha misericórdia dele, seu genro Luiz Alain, sua filha Alexandrina, pela sua reconciliação. Vamos então clamar por esses pedidos, vamos colocar diante do Senhor, continuar colocando diante do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos salvou. O Senhor morreu na cruz do Calvário. E quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, quando Jesus derramou ali o seu sangue, ó Deus, nós fomos libertos do pecado, nós fomos libertos da escravidão que nos prendia. Ó Deus, e hoje quando nós aceitamos o seu sacrifício, nos ajuda então a entender que o nosso velho homem foi crucificado com o Senhor ali na cruz e que nós estamos mortos para o pecado. Senhor, acende em nós o desejo de santificação. Ó Deus, nós precisamos querer a cada dia mais estar mais perto do Senhor, fazer a tua vontade, buscar o teu propósito. Ó Deus, nós vivemos, ó Deus, num mundo cercados, ó Deus, de tantas tentações, ó Deus, às vezes oprimidos pelo diabo que anda ao nosso derredor, buscando nos tragar. Mas, Senhor, nos ensina a nos santificar, a ser dominados pelo Espírito Santo de Deus para resistir ao diabo. Senhor, nos ensina a desenvolver o nosso espírito para que possamos frutificar e para que possamos ter domínio próprio, ó Deus, para que possamos combater a nossa vontade, para que possamos, ó Deus, dizer não. Ó Deus, para que possamos aprender, ó Deus, que a cada dia é o Senhor que deve nos dominar, é o Senhor que deve, ó Deus, aparecer em nós, que nós devemos ser um reflexo do Senhor e que quando, ó Deus, as nossas atitudes, as nossas palavras
devem ser, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós. Que cada dia mais nós possamos diminuir e que o Senhor possa crescer. Ó Deus, que o Senhor possa aparecer nas nossas vidas, nos aproxima do Senhor. Ó Deus, nos traz para mais perto do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas. Ó Deus, nos toma, ó Deus, e nos transforma. Aviva a tua igreja, renova o teu povo. Ó Deus, aqueles que têm se distanciado do Senhor. Ó Deus, aqueles que têm sido enganados pelas mensagens que o diabo às vezes tem trazido, aqueles que têm achado que podem, ó Deus, viver sem se envolver com o Senhor, que podem levar as suas vidas sem ter um compromisso verdadeiro com a tua obra, aqueles que têm achado, ó Deus, que não precisam se santificar e que podem viver uma vida cristã de qualquer forma. Que o Senhor esteja tocando nesses corações nessa noite, que o Senhor esteja renovando, ó Deus, espiritualmente o teu povo, avivando com o teu poder, ó Deus, abrindo os olhos espirituais daquelas pessoas que têm sido, ó Deus, cegadas pelas coisas desse mundo. Tem misericórdia, ó Deus. Nós te clamamos pelas nossas famílias, onde existem pessoas que ainda não te conhecem. Ó Deus, abençoa as famílias da nossa igreja, ó Deus, por quem nós temos orado durante esse ano. Ó Deus, por quem nós temos pedido a conversão. Abençoa a família da irmã Maria de Fátima. Ó Deus, abençoa a sua filha Alexandrina, o seu genro Luiz Alan, o seu neto Carlos Alexandre. Tem misericórdia do seu irmão José Barreiro. Ó Deus, tem misericórdia dessa família. Toma nas tuas mãos. Que o desejo da tua serva de ver a sua família se rendendo aos teus pés seja, ó Deus, alcançado por ela. Ó Deus, abençoa a família do irmão Tim, por quem ele tem orado, a família da irmã Helenita. Abençoa os pais das nossas crianças. Abençoa as nossas crianças que têm ouvido a tua palavra. Abençoa os nossos adolescentes, ó Deus. Transforma essas vidas, toca nesses corações. Ó Deus, nós te pedimos também, ó Deus, pelos esposos das nossas irmãs, por aqueles lares divididos, por aqueles lares onde a bebida às vezes tem, ó Deus, causado confusão, tem causado problemas de relacionamento. Tem misericórdia. Senhor, nós te pedimos por aquelas famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras. Ó Deus, aquelas famílias que têm enfrentado, ó Deus, dificuldades de relacionamento entre os casais, filhos que têm sido problemas para os seus pais, pais que têm tido dificuldades de criar os seus filhos. Tem misericórdia, sustenta as famílias. Ó Deus, que o Senhor possa estar restaurando os laços, ó Deus, e não deixando que as famílias sejam destruídas como é a intenção do inimigo. Senhor Deus, também nesse instante quero te clamar pela nossa campanha de missões, pelos missionários que têm levado a tua mensagem, ó Deus, aos 4 cantos desse mundo, no nosso país, pelos programas da Junta de Missões Nacionais. Desperta os nossos corações para que possamos ofertar, para que possamos, ó Deus, entender o nosso propósito, abre os nossos olhos, desperta a nossa visão. Deus, nesse instante também queremos te pedir por aqueles que estão enfermos, irmão Feliciano, ó Deus, o seu Osni Valdomiro, ó Deus, o Senhor conhece essas vidas, aqueles que estão com Covid, ó Deus, aqueles que estão enfrentando essa enfermidade, aqueles que têm perdido seus entes queridos, que estão passando por momentos de reestruturação nas suas famílias, nas suas vidas, nas suas casas, momentos de luto, de dificuldade. Que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa o irmão Elcio, a sua família, seus filhos. Ó Deus, tem misericórdia da tua serva. Ó Deus, que o Senhor sabe o coração dela e as dificuldades dela, esteja com ela. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom em todo o tempo. E mesmo no meio dessa pandemia, dessas dificuldades todas que temos enfrentado, nós sentimos o teu amor e o teu cuidado. E nós sabemos que o Senhor tem um propósito e que tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Senhor, nós te louvamos por esse dia, nós te louvamos por essa semana e te pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar contigo aonde quer que nós estejamos. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e te exaltamos. No nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua família. Amanhã estaremos novamente aqui nas nossas devocionais, às 6 da manhã e às 20 horas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.